capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa com a vida da terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando a outros a só adquirirem através do esforço. Comentáriozinho. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte. 562. Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? O que quererias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. 562A. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Implora, porém, não identifiqueis a ocupação de algum espírito como as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo para a consciência que tem de ser útil. 563A. Concebe-se isso com relação aos bons espíritos? Dá-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabe ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhador, que só o homem instruído pode executar? 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Há, mas esse estado é temporário, dependendo do desenvolvimento de sua inteligência. Há certamente como há homens que só por si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária atividade, e felizes se sentirão por poder tornar-se úteis, referindo-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do livre-arbítrio. Por conta de sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam?
atentam no que prova a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua preleção durante a vida? Tudo se confunde no objeto geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do desejo que lhe proporciona de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte da existência e que conhecestes por ter cultivado outra em anterior existência, pois lhe cumpre saber tudo ser perfeito, assim conforme o grau de seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar quando dizendo que tudo que confunde no objeto geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esse mundo, onde existem arte que desconheceis, admirem o que aos seus olhos correspondem e trabalhos colegiais? Por isso, disse eu, atenta no que demonstre progresso. 566A. Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente, mas mais restrito ao ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizeis, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, é necessário que eles exercitem com modere as paixões. Comentário. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las, mas nas suas mínimas particularidades. Mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram deles. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variados que impossível fora descrevê-las. Muitos há que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Comentário. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, ou mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir aos enfermos ou agonizantes. Os aflitos velam por aqueles de quem se constitua guia e protetores, dizendo-lhes, dando-lhes conselho ou inspirando-lhes os bons espíritos, os bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantos de espécies de interesses, a resguardar assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha sua tarefa. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem qual que fim atuam. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde à capacidade e elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão,
se bem que diversa da de um general. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e de todos se considera se obtém. 572A. Pode uma igual missão ser perdida por muitos espíritos? Sim, e é frequente apresentar-se muitas qualidades, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meio direto e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o tribunal. Tudo em natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que os espíritos depuram pela encarnação, concorda dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há, efetivamente, pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente suas vontades inúteis. Começam muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhe causa. 576A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que prefeririam uma existência sem nenhum proveito lhe daria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que haja recusado diante da execução da obra, deixando de levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com as ideias a que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos cuja realização conduz seus semelhantes. 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes sim, e quase sempre, porém, os ignoram. Baixando da Terra, colinam em vago objetivo, depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que missões se lhes desenham à vista. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe o desígnio. 577. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A humildade, às vezes, é um instrumento de que se serve do espírito para fazer se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. 578. Poderá o espírito por própria culpa falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. 578A. Que consequência lhe virão de sua falência? Terá que retornar à tarefa, essa é a punição. Talvez sofrerá as consequências do mal que haja causado. 579. Pois se é de Deus que os espíritos recebem a sua missão, como se dá de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou será vencido?
Sábio, crede, seu plano, quando importante, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus deu no futuro, mais do que não vos é concedido.